Oi, pais amados, agora mais um vídeo. Olha, conto com o seu like, conto com a sua apreciação, com a sua ajuda, né? Agora manifestando novamente o amor, o carinho pelo nosso canal, o canal Oi Pais está no ar mais uma vez para a segunda parte de um tema que já foi defraudado, né? E é uma continuidade do vídeo anterior. Depois você vai lá no primeiro vídeo para você entender este vídeo de agora, tá bom? Vamos lá, vamos pensar sobre o amor. E estamos pensando em Mateus 22, 37 a 39, quando o Senhor Jesus Cristo está ensinando a respeito dos dois grandes mandamentos. E no vídeo anterior eu lembrava que o primeiro mandamento fala de amar a Deus sobre todas as coisas, uma relação vertical, transcendental, assimétrica. É lógico, porque Deus está acima de nós, Ele é superior do que toda a humanidade, né? E essa relação com Ele é uma relação de transcendência vertical. Mas a relação com o próximo é uma relação de transcendência horizontal e ela é simétrica. Por quê? Porque na minha relação com o próximo é uma relação de igualdade, é uma relação de mesma idade. Muitos casamentos não dão certo porque as pessoas se descuidam, né, desse segundo mandamento, porque se elas apreciassem com vontade, com gosto, né, com paladar aberto, este segundo mandamento, saboreando esse segundo mandamento, entenderiam, né, que essa relação com o outro, essa relação de outridade, ou a relação do eu e tu, ou eu e outro, é uma relação, né, de igualdade. É uma relação de mesma idade. Olha o que o Senhor Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, mesma idade. E esse como revela o quê? Revela a reciprocidade. Assim como eu sou amado, vou amar. Assim como eu me amo, amarei. Então eu preciso me amar para poder amar o outro, mas também eu preciso ser amado para poder corresponder o amor do outro. O problema é que muitas vezes, como eu falava de Lyotard, um filósofo da pós-modernidade, é que o outro ocupa um lugar de soberano. Ele é o outro soberanamente o outro. Mas quando o outro é um outro soberanamente o outro, o que acontece com o eu? O eu ele fica achatado, né? Ele fica diminuído, ele fica menorizado ou minimalizado, né? Ele se torna um mínimo. E quando ele se torna um mínimo, ele não se vê com o seu espaço. Ele não se vê dentro de uma relação. Ou seja, ele passa a se considerar inóspito naquela relação. Por isso que muita gente desiste, né, de determinados relacionamentos, porque pesa para um lado só. Né? Eu falava no vídeo anterior a respeito de Kant, e tudo isso aqui, né, começa com o que Jesus ensinou. Né? Jesus coloca o primeiro grande mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. O segundo, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, as minhas reflexões com base no que o Senhor Jesus Cristo ensinou, elas abrem, né, leques para trazermos também para a dança dos saberes outros pensadores. Então, falava de Kant, por exemplo, né, que Kant ele diz que uma relação não pode ser uma relação de escravidão. Quando um domina o outro ou o outro domina um, né? Pode ser uma relação de servidão, quando aquele relacionamento se torna doentio, contaminado, né? E aí a visceralidade daquele relacionamento se torna um relacionamento que vai adoecendo a alma, né? Adoecendo a alma. Então a relação de assimetria no relacionamento com o outro, e esse outro é um igual e não um superior, porque a minha relação com uma pessoa na vida conjugal, ou na cotidianidade, ou no ambiente de trabalho, não é uma relação de superioridade, ainda que o outro seja meu chefe. A relação é uma relação de mesma idade, é uma relação de igualdade, é uma relação em que eu dou ao outro o que Deleuze, né, que foi um grande pensador também, chama de rostidade. Ou seja, o outro tem que ter um rosto para mim. Eu preciso rostificar o outro. Olha que interessante, a Bíblia Sagrada vai falar que Deus rostificou, por exemplo, o rosto de uma prostituta chamada Raabe. O Senhor Jesus Cristo, quando estava entre os homens no mundo, a mulher adúltera seria desfigurada
seria apedrejada, assassinada por causa de uma lei mosaica, e o Senhor Jesus Cristo acolheu o rosto daquela mulher, né? E aí eu me lembro de Levinais, que foi um grande pensador. Ele diz que a gente precisa ter um movimento do acolhimento do rosto do outro. Olha que interessante, né? Eu preciso acolher o rosto do outro, né? E o Senhor Jesus Cristo acolheu o rosto daquela mulher adúltera, acolheu o rosto, né, da mulher samaritana, que não tinha lugar na cultura judaica. No Antigo Testamento acolheu o rosto de Raabe, a prostituta, acolheu o rosto de Ruth, que aparece na genealogia de Jesus Cristo e era uma moabita. O rosto dela foi acolhido. E muitas vezes, né, uma pessoa não é acolhida na sua relação conjugal, não é acolhida na sua relação de amizade. Não existe, né, uma reciprocidade, uma mesmidade. E aí eu costumo dizer que as pessoas coisificam a pessoa e pessoalizam a coisa. Tem muita gente que dá mais valor às coisas do que às pessoas. E dar valor à pessoa é compreender a pessoa no seu todo, na sua pessoalidade. Mas, Bispo Alexandre, o que seria pessoalidade? Bom, a pessoalidade seria o conjunto de coisas pessoais, né? Mas aí você não disse nada. Não, eu vou te explicar. Então, o sentimento de uma pessoa, o desejo de uma pessoa, a vontade de uma pessoa, o que a pessoa pensa, tudo isso tem que ter importância para mim. Então, se eu rejeito o que a pessoa pensa, o que ela sente, qual é o interesse dela, a vontade dela, né, quais são as tendências dela, os sonhos dela, eu estou desrespeitando a pessoalidade dela com a pessoa dela. Entendeu? Então, a pessoalidade precisa ser albergada, ela precisa ser hospedada dentro de mim. Então, quando eu não consigo hospedar o outro dentro de mim, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Ah, mas o outro tem que ser hospedado com qual tamanho? Olha, com um tamanho igual ao meu, porque se ele for maior do que eu dentro de mim, eu mesmo não terei espaço dentro de mim mesmo. Então, o outro tem que ter o mesmo tamanho que eu tenho na vida dele. Então, se o outro não me dá espaço na vida dele, obviamente esse espaço também na minha vida está diminuído, está se tornando inexistencial. Quer dizer, ele é inexistencial porque ele inexiste, e é inessencial porque ele não dá lugar à essência do outro. Então, eu preciso compreender, né, que o mandamento do Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo não deve ser um amor que implique na perda da identidade, né? Não, mas é um amor que implique na troca de posições. É quando eu, né, me estendo e consigo lugar dentro de você e você se estende e consegue lugar dentro de mim. A partir do momento que você não abre espaço para mim, né, na sua vida, obviamente, resultante disso, corolário disso, é que você também não tem espaço na minha vida. Então, eu quero que você reflita sobre seu casamento, sobre as suas relações de amizade, sobre a sua relação ministerial poimênica, né? Como é que é a relação, por exemplo, de um pastor com uma ovelha? Se a ovelha não abre espaço para o pastor, né, ser pastor na vida dela, obviamente ela não será ovelha na vida do pastor. Se o marido não abre espaço para que a esposa seja esposa, né? Eu me lembro de uma pensadora brasileira chamada Rosemarie Muraro, com a qual eu tive o prazer de conviver. Ela dizia, né, que o homem só é homem sob o olhar da mulher, a mulher só é mulher sob o olhar do homem. Mas muitas vezes essa mulher não está sob mira e nem o homem não está sob mira deste olhar. E muitas vezes o olhar não tem a olidade, né? Não tem a capacidade de olhar o outro. Então a ausência da olidade, né? A incapacidade de olhar o outro como o outro é e de enxergá-lo como ele é, esse é o grande dilema das pessoas na atualidade. Pense nisso, né? Como é que está você no seu relacionamento com o outro? Você tem se agigantado ao ponto de sufocar o outro e não tem dado espaço para o outro dentro de você? Se você não dá espaço para o outro dentro de você, seu relacionamento está fadado ao fracasso. Agora, às avessas, devemos também comentar se o outro, né, também não te dá espaço na vida dele, é melhor você desistir disso, tá bom? Um grande abraço, vamos ficando por aqui com o nosso lindo Oi Pai! Oi, pai.